Isa, sou articuladora de comunicação e comunidades aqui da Enóis, e hoje vou estar mediando a Redação Aberta 30, Como Cobrir a Fome. Antes de começar, gostaria de dar alguns avisos institucionais. A Enóis está com uma nova campanha recorrente na Quicante, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Para acessar essa campanha é bem simples, é só digitar no seu navegador bit.ly, Enóis Apoie. E se conseguir nos apoiar, vai ser muito bom, mas se conseguir mandar para quem pode apoiar a gente, vai ser melhor ainda. Então, convido todo mundo a conhecer nossa campanha e fortalecer o nosso trabalho. E também gostaria de avisar que o Redação Aberta vai passar a ser bimestral, então nosso próximo encontro vai ser em agosto. O tema ainda é um mistério, mas assim que a gente tiver o tema certinho, a gente manda convite para todo mundo que está aqui, para toda a nossa rede também. Vou começar o nosso encontro falando sobre os últimos dados em relação à fome, né? Dia 8, ou seja, hoje, saiu um dado bem importante sobre o número de pessoas que estão em situação de fome, de insegurança alimentar no Brasil. São mais de 30 milhões de pessoas, são 33,1 milhões de pessoas que estão passando por alguma situação em relação à fome. Esse número dobrou desde 2020, dobrou, subiu 14 milhões. Então, durante a pandemia do Covid-19, a gente viu aí um agravamento em relação à fome, e é um número muito semelhante ao fim da ditadura, né, do regime da ditadura no Brasil, lá na década de 90, que inclusive o João Pérez comenta no episódio Que Fome é Essa, do Joio do Trigo, que eu estava ouvindo, é muito bom, recomendo. E espero que ele possa comentar hoje sobre. Mas com isso, com esses dados que são significantes e alarmantes, né, pensando que a gente tem aí muita literatura e muita discussão sobre a fome, mas mesmo assim, como o jornalismo pode cobrir, pode apoiar essa questão da fome. Eu queria começar o papo com a Etna, que é do GT Racismo e Saúde da Abrasco. Ela pesquisa sobre saúde alimentar, fome e as intersecções com raça, classe e gênero. Então, Etna, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes que você está aqui. E gostaria que você iniciasse contando para a gente alguns conceitos, algumas coisas que você vem pesquisando em relação à fome, para a gente abrir o Redação Aberta, todo mundo no mesmo pé, assim, desse entendimento, dessa discussão. Fique à vontade. Olá, bom dia a todos e todas. Assim, primeiro agradecer muito pelo convite, pelo acolhimento, assim, também. Então, acho que a gente fica muito feliz com esse convite. Eu acho que o dia de hoje, inclusive, a gente estava conversando aqui inicialmente, é um dia muito importante para a gente pensar em como divulgar esses dados, em como ter uma estratégia de luta mesmo para que isso seja revertido, né? Então, acho que é mais do que a gente olhar para a fome, como a rede pede que a gente lá, a fome tem pressa. Então, a fome precisa de questões que sejam de urgência e que precisam ser efetivas de uma forma geral como política. E aí, por isso, que a nossa ideia inicial é trazer um pouco desses conceitos também, assim, porque muitas vezes se confunde o que é insegurança alimentar, o que é soberania alimentar, o que é fome. O uso da escala, apesar dela estar da escala brasileira de segurança alimentar, apesar dela ser muito difundida entre os pesquisadores, entre o público em geral, às vezes é mais difícil entender quais são esses níveis, né, que são utilizados e com essa infinidade de nomes que a gente chama para as coisas, apesar de que o importante mesmo, assim, é a gente entender que as pessoas estão passando fome e que a gente precisa ter ações efetivas para que isso não continue ocorrendo. Então, assim, eu gosto de ficar falando mais do que apresentando slide, assim, mas como é importante a gente ter os conceitos, inclusive o que está na legislação, eu fiz uma apresentação que eu espero que eu fale rapidamente para a gente iniciar a nossa conversa. Mas, assim, a ideia mesmo é a gente conversar sobre o tema, porque eu acho que conversando que a gente se entende e que fica mais fácil de entender o que cada um entende, né, sobre aqueles conceitos. Então, só compartilhar a tela aqui. Só me confirma se vocês estão vendo direitinho, que eu parei de ver. Então, assim, inicialmente, eu acho que antes da gente até falar sobre segurança alimentar e nutricional,
eu acho que é importante a gente trazer essa questão do racismo, sobre o que a gente considera como racismo, porque a fome tem cor, e aí, para cobrir essa fome, é necessário a gente entender o que é essa questão do racismo, que é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes e que combina desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertença. Eu acho que é importante a gente pontuar essa questão dos desvantagens e privilégios, porque muitas vezes o foco fica muito na pessoa que tem as desvantagens, mas também é importante lembrar que o racismo leva a privilégio, dependendo de qual grupo racial. Então, assim, racismo não é coisa só de negros e indígenas, racismo é coisa de toda a sociedade, porque tem um grupo racial que ele se beneficia ou ele tem desvantagem, a depender ele se apropria, né, dessa situação que ocorre nessa forma sistemática de discriminação. E as 3 concepções de racismo, que essas concepções elas são colocadas para ter um melhor entendimento desse fenômeno complexo. Então, não quer dizer que uma é mais importante que a outra, ou algo desse tipo, mas sim é uma forma didática da gente entender um pouco desse que está entranhado da nossa sociedade. Então, tem as 3 concepções, individualista, institucional e estrutural. A individualista, eu acho que é a lógica que mais que é muito colocado na sociedade, que é colocado como o racismo fosse uma espécie de patologia. Então, era um fenômeno ético ou psicológico ligado à irracionalidade e que ela deve ser combatida de modo individual. Então, muito das frases que a gente ouve, por exemplo, racismo é errado, como se pode ser racista em pleno século XXI. Eu tenho até amigos negros, então eu não sou racista. Somos todos humanos. Então, é muito colocado como uma espécie de quem tem alguma atitude racista é porque tem alguma patologia, é doente, é irracional. E isso eleva muito uma concepção muito minimalista, assim, do racismo. E aí tem a concepção de uma forma institucional, que falam que as instituições, elas moldam o comportamento humano, tanto do ponto de vista das decisões, do cálculo racional, como dos sentimentos e preferências. Então, a desigualdade racial é uma característica da sociedade e as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. E aí, o racismo ele se coloca nessa questão da instituição. Essa concepção é importante até para a gente pensar sobre quais grupos raciais, ocupam os locais de poder da nossa sociedade, seja ele poder institucional, quando a gente pensa na forma científica, por exemplo, das universidades, ou se é nesse poder de uma forma parlamentar, por exemplo. A nossa Câmara de Deputados, qual é o percentual de negros e de mulheres nessas câmaras, de mulheres negras, que é importante pontuar quando a gente pensa na interseccionalidade. Nos nossos governadores, nosso presidente, prefeitos, vereadores. Então, assim, qual são o judiciário? Então, qual é o grupo racial que determina as políticas públicas no Brasil? E isso interfere como essas políticas públicas são construídas? Então, é algo a se pensar, por exemplo, quando a gente pensa em como essas instituições estão conformadas. E até quando a gente pensa, por exemplo, nas pesquisas sobre segurança alimentar. Será que a fome tem cor, mas os pesquisadores que estão pesquisando sobre isso, de que cor eles são? Então, são algo que a gente precisa pensar como um todo, em todos os espaços. E aí, vemos a concepção estrutural, que a instituição, elas são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como seus componentes orgânicos. Então, a instituição são racistas porque a sociedade é racista. Então, se o racismo ele é inerente à ordem social, a única forma de uma instituição combater o racismo é por meio da implementação de práticas antirracistas efetivas. Essa concepção estrutural, eu estava tendo uma conversa ontem, estava falando sobre isso, sobre como houve uma popularização do termo racismo estrutural, e eu acho que isso tem uma questão também de como o próprio jornalismo, né, utilizou desse termo de racismo estrutural, e que muitas vezes ele vem desprovido de conteúdo. O termo é utilizado desprovido de conteúdo, porque é colocado como assim, não tem nada a ver, então, porque o racismo é estrutural, então tudo é estrutura, eu
não tenho nenhuma relação com isso, ou uma instituição. E justamente ao contrário quando se pensa na concepção do racismo estrutural. Ou a concepção do racismo estrutural é que como o racismo ele está na estrutura da sociedade, para você afirmar ou fazer uma prática antirracista, você não pode seguir a normalidade. Então, não dá para seguir o que está posto. É necessário ser refletido e implementação de práticas antirracistas efetivas. Não dá apenas para falar, eu sou antirracista e pronto, porque eu tenho amigos negros. E sim, isso está relacionado com nossas ações e até com nossas omissões. Então, assim, essa questão de dizer que o racismo é inerente à própria estrutura social não é a ideia da gente ficar acomodado, e sim que a gente pensar que é necessário ter políticas, ações, seja de individual, institucional ou governamentais de uma forma geral, que sejam antirracistas, que leve essa questão de quebrar um pouco, ou pelo menos rachar essa estrutura que está na nossa sociedade há séculos. E aí, eu gosto desse quadrinho um pouco para falar sobre essa questão das ações e omissões. Porque o racismo ele pode dar de uma forma internalizada, então, tanto com relação a sentimentos, tanto de inferioridade ou de superioridade, a depender do grupo racial qual estou falando, condutas, então, tanto de passividade como proatividade, aceitação ou recusa, e assim, o interpessoal ele vai desde a ação até da omissão. Porque a ação, a gente fala mais nessa questão da falta de respeito, confiança, perseguição, a desumanização. Que eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente está falando sobre segurança alimentar. A gente não pode desumanizar as pessoas, a gente está falando de pessoas. Então, isso eu acho que é muito que a gente tem que estar sempre em alerta quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai falar. A gente não pode deixar de pensar que são pessoas, são seres humanos, e isso não pode ter uma desumanização no conteúdo. Mas ele também está relacionado às omissões, então a negligência ao lidar com o racismo e seus impactos. Então, por exemplo, quando eu divulgo uma notícia, como a notícia agora, por exemplo, dessa pesquisa sobre segurança alimentar, e eu falo sobre o aumento da insegurança alimentar no Brasil como um todo, mas eu não pontuo os resultados com relação a fome ou a raça cor. Então, nessa ponta, eu não estou tendo uma ação, mas eu estou tendo uma omissão, eu estou negligenciando o fato de que na população preta e parda, essa insegurança é muito maior do que quando eu falo de uma forma geral. Então, toda vez que eu universalizo e eu negligencio as questões do racismo naquela questão, seja na segurança alimentar ou em qualquer outro ponto que eu esteja abordando, eu também estou praticando o racismo na parte da omissão. E aí, na parte institucional, tanto pela indisponibilidade ou acesso reduzido à política de qualidade, então, assim, desde das dificuldades de acesso às políticas existentes ou a falta de políticas, né, para conter alguma questão que tenha na nossa sociedade, como também no acesso ao poder. Então, assim, se eu tenho menor acesso à informação, menor participação em controle social, ou escassez de recurso. Então, acho que uma coisa com essa questão, por exemplo, o acesso ao poder, que me faz pensar quando a gente pensa em comunicação, redes sociais e tal, é um pouco do que a gente vive em bolhas, né? Vocês sabem mais que eu que as redes sociais, elas transformam, né, os algoritmos em bolhas. Então, a gente mesmo estava aqui já conversando sobre os resultados sobre a pesquisa de segurança alimentar. Mas será que esses resultados eles chegam da mesma forma para todas as pessoas? Será que eles faz para ele aumentar esse acesso à informação de outras pessoas? A forma como eu Tá travando um pouco o seu áudio, meu bem. Etna, tá travando um pouco o seu áudio. Ixi, talvez tenha tido algum problema na conexão dela ou o fone. Deixa eu mandar a mensagem no chat, vamos ver se pisca lá para ela.
Etna, você tá ouvindo a gente? Não Eu tenho a tá. impressão que justamente como tem algum problema no fone, ela não está escutando, né? Isa, tenta tirar ela da chamada, que daí ela vai cair. Ela consegue entrar de novo? Consegue, eu acho que sim. Etna, o seu microfone parou de funcionar, por isso que a gente teve que te remover. Será que funciona agora? E eu também. Acho que ela não tá ouvindo, amiga. Estou ouvindo agora. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. E eu Eu vou te... estava brincando sozinha. A gente não conseguia te avisar, por isso a gente teve que te remover. Vou pôr você de co-host para você continuar a sua apresentação. Tá. Vocês ouviram até que parte? Eu acho que na hora que você mudou para o slide sobre o guia, aí a gente já não ouviu mais. Ah, tá. Eu acho que tua câmera também não tá funcionando. Não tava aparecendo aqui pra mim. Aqui tá aparecendo como a câmera está ligada. Bom, mas pelo menos a gente está te ouvindo e a gente está vendo a sua apresentação. Ah, tá. Show. Vocês acham melhor esperar a câmera ou volta? Se a câmera está aqui dizendo que um dia eu vejo. Acho que pode ir voltando. Pode continuar. Tá bem. Ai, show. Então, assim, como eu estava dizendo, e vocês estavam me ouvindo, com relação, eu falei, né, várias coisas com relação ao racismo, mas o que isso interfere na alimentação e nutrição? Então, o que o guia traz com relação à constituição da autonomia, né, para escolhas mais saudáveis? As escolhas alimentares, ela depende tanto do indivíduo, né, do próprio sujeito, mas ela também depende do ambiente que ele vive. Então, seja da capacidade individual de fazer escolhas, de governar e produzir a própria vida, como também de condições externas aos sujeitos, incluindo essas formas de organização da sociedade, suas leis, seus valores culturais e acesso à educação e serviço de saúde. Então, assim, muitas vezes a alimentação ela é colocada como se fosse uma questão apenas do indivíduo, né? A culpabilização do indivíduo sobre a sua condição, seja alimentar ou de saúde relacionada à alimentação. Então, muitas vezes, você precisa comer fruta 3 vezes por dia, você precisa praticar mais atividade física, você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa isso, precisa aquilo. Mas a questão da autonomia, para você realmente escolher, ele é interferido por várias outras questões, tanto chega de organização da sociedade, desses valores culturais, ou o local de moradia, como é que é a minha vida. Então, todas as condições de vida, elas influenciam nas escolhas alimentares e nas práticas alimentares. E eu acho que isso é muito demonstrado quando a gente pensa
nessa questão da fome, né, do aumento da fome durante essa crise sanitária e social que a gente vive. Então, assim, como a pandemia da Covid-19 e suas faltas de políticas, né, de proteção da saúde desses indivíduos durante a pandemia, além do desmonte de várias políticas de segurança alimentar que vinham ocorrendo nos anos anteriores, isso influencia no que a gente vê, no quadro que a gente vê hoje. Então, nos mostra um pouco sobre, inclusive, como essa questão ela é muito mais de uma forma geral de uma sociedade do que de forma individual. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar mais atento, inclusive nós, profissionais de saúde. Assim, muitas vezes a situação de saúde das pessoas são colocadas muito de uma forma individual, sendo que as questões contextuais elas são muito importantes. E aí, vemos a um dos conceitos, né, que são utilizados nesse campo, que é com relação à soberania alimentar, que trata do direito, né, dos povos de ter autonomia sobre o que produzir, para quem produzir, em que condições produzir, ou seja, o direito de definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição, consumo de alimentos, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses de produção, de comercialização e de gestão. Por que você trouxe esse conceito primeiro, antes de falar sobre segurança alimentar? Que é importante que as pessoas precisam ter alimento, mas elas precisam ter autonomia para saber o que elas querem comer, respeitando suas próprias culturas. Pois em muitos anos, né, no nosso país, a gente teve políticas de segurança alimentar e nutricional, mas políticas que não respeitavam as culturas das pessoas. Então, assim, por exemplo, receber uma cesta básica com vários produtos que as pessoas nem conhecem. Eu mesmo, né, na minha infância, eu recebia... minha família, né, tinha uma situação de insegurança alimentar e a gente recebia aqueles quitutes, não sei se vocês já viram, uma latinha com uma carne que parece uma salsicha, não sei muito como é que é aquilo. E, assim, essa é uma questão que matava a fome, mas não respeitava a soberania alimentar, que é o direito das escolhas. Mas isso vai um pouco além até das próprias escolhas da alimentação, mas também com relação à produção dos alimentos, que eu acho que o João pode falar um pouco mais disso, sobre que o João e o Trigo fazem um trabalho muito importante nessa disseminação sobre essas questões, tanto de soberania como de segurança alimentar. Já com relação à segurança alimentar e nutricional, ela consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente. É importante a gente colocar que... Só conferir se vocês estão aqui mesmo. Vocês estão aqui. É importante a gente colocar que a alimentação é um direito. Ela tanto está como um direito humano, né, na Declaração Mundial dos Direitos Humanos, como também está na nossa Constituição brasileira. Com muita luta? Claro que com muita luta. Que a alimentação ela foi incluída como direitos sociais. Então, isso é importante, assim, a alimentação é um direito, ela não a gente não está pedindo, não é uma caridade, ela é um direito de todos a ter um acesso regular e permanente a alimentos em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Eu acho muito importante pontuar esse sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, porque muitas vezes, quando são colocados, principalmente os auxílios, né, governamentais, aí vem aquela notícia. Mas não sei quem utilizou o dinheiro do Bolsa Família para comprar tal coisa. E não utilizou para comprar comida. É por isso que ele não tem comida em casa. Mas, para a pessoa ter uma segurança alimentar e nutricional, ela não pode apenas ter alimento. Ela tem que ter alimento sem comprometer as outras necessidades de educação, lazer, moradia, cultura, todos os outros direitos sociais que as pessoas têm. Para ela ter segurança alimentar e nutricional, ela não pode ter dinheiro apenas para comer. Ela tem que ter alimento em qualidade e quantidade suficiente, sem comprometer a todas as outras necessidades que aquelas pessoas têm. E ainda tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde e que respeite a diversidade cultural, que seja social, econômica e ambientalmente sustentável. E aí, essa parte aqui do conceito que está na Lei Orgânica de Segurança Alimentar do Brasil, ela traz um diferencial quando a gente fala dessas práticas alimentares promotoras de saúde,
Então, eu tenho que ter alimentos, mas eu tenho que ter alimento de qualidade que promova a saúde e que respeite a diversidade cultural das pessoas. Então, não é para todo mundo receber uma ração humana e ser considerado que ela tem uma alimentação. Ela precisa ter uma alimentação que respeite o que ela consome, qual a cultura alimentar dela. E, além disso, que seja ambientalmente, social e economicamente sustentável. E aí, a gente tem que ver que o conceito de segurança alimentar, ele é de uma forma mais ampla, né? A gente tem que pensar em várias questões que não só a quantidade de alimentos que a pessoa tem, sua família tem para se consumir. E, assim, na ideia de medir essa segurança alimentar, de mensurar essa segurança, que foi construída a escala brasileira de segurança alimentar, que ela foi construída um pouco com base à escala americana, mas de uma forma diferente, e que, posteriormente, também ela é utilizada agora, não com o nome escala brasileira, né, claro, mas a formulação de como foi a escala também é utilizada em outras pesquisas internacionais, que aí vem um pouco para medir essa segurança alimentar. Então, eu posso dizer, igual eu acabei de falar, se uma pessoa não tem dinheiro para ter outras necessidades, mas tem dinheiro para alimentação, ela também está em segurança alimentar. Mas que tipo de insegurança alimentar? Eu posso comparar ela com uma pessoa que não tem comida em casa de jeito nenhum? Então, na forma de ter graus, né, ou níveis dessa segurança alimentar, que foi construída a escala brasileira de segurança alimentar, que foi, inclusive, incorporada, né, nas pesquisas oficiais, que aí nos permite a gente ter um panorama, ou seja, desde 2004 até hoje, de como está esse nível de segurança alimentar no Brasil. Então, nessa escala, para uma família, né, uma escala familiar, ter segurança alimentar, a família tem que estar com acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, quantidade, sem comprometer o acesso a outras necessidades. A insegurança alimentar leve é quando ela tem uma preocupação ou a incerteza quanto ao acesso a alimentos no futuro e qualidade também inadequada dos alimentos. A insegurança alimentar moderada é uma redução já de quantidade de alimentos entre os adultos ou ruptura, né, dos padrões de alimentação, já há uma mudança nesse padrão de alimentação familiar. E a insegurança alimentar grave, uma redução quantitativa de alimentos também entre as crianças. E nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no domicílio. Então, a insegurança alimentar grave é o como que a gente considera como um sinônimo, né, de fome, porque nesse caso há já uma situação de fome, passa a ser uma experiência de vida ali naquele domicílio. Mas isso não quer dizer que a insegurança alimentar leve e moderada também não são importantes. E aí, por isso que mas a gente precisa ter esses níveis até para entender um pouco sobre como está a situação. E aí, eu trouxe só quando essa escala da POF 2018, para trazer com relação à cor raça, que já lá em 2018, aqui considerando os brancos são em verde, pretos em roxo, azul, e os pardos em rosa, e os amarelos indígenas em amarelo, a gente observa, por exemplo, com relação à segurança alimentar, ao percentual verde, que está maiorzão. E aí, a insegurança alimentar leve já vai reduzindo no verde, aumentando nos pardos, até chegando à insegurança alimentar grave. Então, mesmo antes, né, da pandemia, a gente já vinha uma situação de insegurança alimentar, de insegurança alimentar variando a depender da cor ou raça. E aí, se a gente pensa isso em 2018, que a situação do Brasil estava melhor, quando a gente considera a segurança alimentar e nutricional, já que antes da pandemia, né, 63,3% dos brasileiros tinham acesso regular aos alimentos. No fim de 2018, esse percentual é de 44,8%. Já agora, em 2021, com a última pesquisa, esse percentual já é de 41%. Então, o Brasil ele está dividido, né, entre aqueles que comem à vontade e aqueles que têm pouco o que comer. E aí, eu vou trazer de uma forma bem rápida para a gente discutir depois, e aí, inclusive, algumas imagens, tanto do site, né, do Vigilância, do Vigisan, do Olho para a Fome, como também da própria matéria do Joio e Trigo.
Então, aqui, esse resultado que a gente estava falando, né, que 33,1 milhões de brasileiros estão passando fome, acho que é importante, inclusive, quando a gente for falar sobre fome, o Brasil é muito grande, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, 15,5%, claro que para as pessoas que são mais, sei lá, incentivadas ou mais prestando atenção nessa questão, vai falar, ó, 15,5% é um número grande. Mas tem algumas pessoas que podem pensar, ó, só 15,5%? Mas quando a gente está falando de 15,5%, a gente está falando de 33,1 milhões de pessoas. Então, acho que, às vezes, é importante tanto a gente colocar a porcentagem, mas também trazer essa questão no número mesmo, na quantidade de pessoas que são esses 15,5%. E aí, a mais da metade da população está com algum grau de insegurança alimentar. E aí, vemos uma questão um pouco sobre o que eu falei, que dá para fazer uma comparação por estar utilizando essa mesma escala, né, desde 2004, nas PNAD, até a POF de 2018 e os 2 BIDISAM de 2020 e 2021, que aí a gente observa o verdinho, que era a segurança alimentar, ele caindo e aumentando todos os níveis de insegurança alimentar, não só insegurança alimentar grave, mas também insegurança alimentar leve. Aí você vê que o aumento da insegurança alimentar leve é maior em 2020, a moderada e a grave, que é esse desespero, pode dizer, sobre o grande aumento da insegurança alimentar grave, que é a presença de fome nos domicílios. E aí a questão da fome tem lugar, né? Elas são maiores nas regiões norte e nordeste do que nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Mas também, quando a gente fala sobre essa questão dos lugares, considerando as macro-regiões, a gente também tem que considerar que o sudeste, quando a gente coloca, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela vai ter variação dependendo de qual bairro que eu estou, qual região da cidade. Então, assim, muitas vezes a gente também coloca como se a fome ou outras questões estejam só no outro lugar. Acho que eu estou vivenciando isso muito agora, porque eu sou baiana, né? Então eu sou nordestina, mas estou há 4 anos em Minas Gerais. Então, muitas vezes, algumas conversas, né, alguém coloca assim, mas tal coisa só tem no Nordeste. Eu fico assim, você não está olhando para o lado, né? Porque no bairro ao lado ali também tem. Então, acho que é sempre pensar nessas questões do lugar, ela tem tanto pensar no macro, né? Então, do Norte e Nordeste, e aí, por que acontece isso? Será que é porque as pessoas do Norte e Nordeste não trabalham, né? Como muitas pessoas do Nordeste dizem, é porque baiano é preguiçoso? Não, é porque as políticas públicas, elas foram por muitos anos, e são, né, até hoje, diferenciadas a depender. Então, o desenvolvimento, as políticas públicas, elas foram diferentes a depender da região do Brasil. E aí também a fome tem cor, né? Essa questão da situação de segurança alimentar, de uma forma geral, ela está em 65% dos lares chefiados por pessoas negras, em 46% dos lares chefiados por pessoas brancas, e a convivência com fome, ela é nos lares chefiados por pessoas negras 18,1% e nos lares chefiados por pessoas brancas 10,6%. Sendo que aqui o aumento, né, de 2020 para 2021, ele foi muito maior nos lares chefiados por pessoas negras do que nos lares chefiados por pessoas brancas. E, além disso, a fome tem gênero. Então, os lares chefiados por mulheres e por homens têm diferença nessa questão da insegurança alimentar e da convivência com a fome. E aí a gente ainda vem numa limitação de que os dados nos mostram, né? Porque eles separam raça e gênero, mas, por exemplo, eu não sei qual é a situação nos lares chefiados por mulheres negras ou por homens negros. Será que os lares chefiados por homens negros, eles têm mais relação com os homens, né, ou com os negros? Mulheres negras, será que é uma situação mais alarmante, porque a gente soma essas duas questões, tanto eu ser mulher como ser negra? Então, são outras perguntas que ainda fiquem abertas quando a gente só separa gênero e raça de forma separada. E aí a gente tem essa pesquisa que foi também noticiada no início de maio, né, se não me engano, que é do FGV Social, que traz algumas informações do Gallup World, que é uma pesquisa mundial, né, de vários países, mas eu trouxe essa pesquisa
pesquisa só um pouco para a gente ter essa comparação com o mundo, mas também de como, ao noticiar uma pesquisa, por exemplo, eu tenho que estar atento a qual instrumento que foi utilizado para realizar essa pesquisa. Então, por exemplo, eu estava ali trazendo dados que eu estava comparando, que todos foram utilizados à escala brasileira de segurança alimentar, que são 8 perguntas, 14, na verdade, quando tem criança no domicílio, e aí eu tenho uma comparabilidade entre um resultado e outro. Mas, por exemplo, esse estudo, ele foi com uma pergunta que em algum momento nos últimos 12 meses, né, então isso também faz diferença, na EBIA tem uma temporalidade que às vezes não é a mesma. Nos últimos 12 meses faltou dinheiro para comprar alimentos para você ou sua família. Então, tanto que aqui está, falta de dinheiro para comprar comida, que foi utilizado essa única pergunta para ter esses resultados. E aqui a gente tem a questão por gênero, né, que no Brasil, do total, o Brasil em 2021 é maior do que o mundo em 2021, mas com relação, de uma forma mais extrema, com relação às mulheres do que os homens, lados chefiados por mulheres do que os de homens. E também com relação ao quintil de renda, né? Essa fome aumenta, mas ela aumenta basicamente mais nos grupos mais pobres, mesmo que ela vai aumentando também em outros grupos. Mas aí a gente tem uma questão, por exemplo, nessa pesquisa do FGV Social. E cadê o resultado por raça? Então, ele não tem nem esse resultado, nem nenhuma explicação por que esse resultado não foi mostrado, né? Então, isso também tem aquela questão lá da omissão que eu disse no início. Então, se eu não tivesse, por exemplo, os dados do Viginsan, agora eu ia estar no escuro com relação aos dados por raça, porque aqui só está os dados por gênero e por quintil de renda. Então, a forma como eu divulgo o resultado também está relacionado sobre as práticas raciais, né, brasileiras. E aí, eu trouxe um pouco só um apanhado de uma pesquisa que eu fiz lá em 2015. Então, vocês imaginam que a situação em 2015, quem estava em outro universo, né, em outro Brasil, ela já era uma situação muito mais grave em famílias quilombolas do que não quilombolas. Aqui foi uma pesquisa que foi realizada pelo grupo que eu participava, que era numa mesma região, né? Então, a mesma área de abrangência de uma unidade de saúde da família, e aí a gente comparou as comunidades quilombolas daquela área com as comunidades não quilombolas. E, no caso, não no objetivo de fazer uma comparação, mas sim de avaliar tanto a prevalência de segurança alimentar nas famílias quilombolas e nas não quilombolas. E já lá em 2015, a gente observava que as famílias quilombolas tinham uma questão de segurança alimentar muito maior do que as não quilombolas. Então, é também da gente pensar que a gente tem outros grupos no Brasil, né? Então, grupos tradicionais que precisam ser olhados de uma forma individualizada também, para observar como estão as questões de segurança alimentar nesses contextos. E aí também a gente tem uma discussão sobre como a fome é um fenômeno social e que está relacionado, né, com diversas políticas, porque nessas comunidades há uma produção de alimentos, né, há uma questão com relação à produção de alimentos, mas como a influência de políticas, ou da falta de políticas, na verdade, influenciam na situação de segurança alimentar das comunidades quilombolas. E aí, eu falei até demais, mas assim, só trazendo o último provérbio, que é assim, quem não sabe pode saber aprendendo. Eu gosto de colocar essa frase, esse provérbio sempre nas apresentações, porque muitas vezes, com relação às questões raciais, as pessoas estão dizendo assim, mas eu não sei, eu aprendi na escola, foi desse jeito, a gente aprendeu como todos humanos, e assim, pronto. Mas quem não sabe pode saber aprendendo, então é uma obrigação, né, de todas as pessoas a aprender, e não só das pessoas negras, que eu acho que isso é muito importante, porque às vezes fica assim, olha para você, eu mesmo não tenho importância quanto a isso, porque eu pesquiso a saúde da população negra, né? Mas não é todas as pessoas negras que estão na universidade, por exemplo, que querem falar sobre racismo. As pessoas negras querem falar de outras coisas. E aí é importante para a gente saber que quem não sabe pode saber aprendendo, isso serve para todos os grupos raciais, e eu acho que para os jornalistas isso é ainda mais importante, né? Porque para mim fazer uma matéria, para mim fazer uma reportagem, ou para mim fazer qualquer tipo de notícia, eu preciso
ter o mínimo de respeito e aprender sobre aquela questão antes de noticiar, porque você que está sendo o instrumento daquela comunicação. Obrigada. Nossa, eu aprendi muito, não sei vocês, mas assim, um monte de coisa que eu não sabia, tô aqui, anotei. E falando justamente dessa questão da responsabilidade do jornalista, queria muito entender com o João como é para o Jô, enfim, para o trabalho de jornalistas que levam essa questão da fome, da insegurança alimentar, como é pegar todos esses dados, esses conhecimentos e transformar em matéria, em pauta, como é o trabalho de vocês para essa sensibilização. Eu estava ouvindo o podcast e eu entendi ali que tinham, sabe, histórias de pessoas que vão vir pessoas que vivenciam a fome para falar. Então, como foi essa construção, essa escolha para trazer dados sobre fome no Brasil, nessa perspectiva mais humana, assim? Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado, Isa, pessoal da Nós, pelo convite. A gente, quando acertou essa data, não sabia que coincidiria com o levantamento daquele que é, nesse momento, o principal levantamento sobre insegurança alimentar e nutricional no Brasil, né? Então, estava até comentando com a Alice mais cedo que quando eu vi os dados na semana passada, fiquei bem estarrecido, assim, porque vieram muito piores do que eu conseguia imaginar e comecei a conversar com outras pessoas que também estavam estarrecidas. O meu palpite era de que a insegurança alimentar leve teria aumentado e não a insegurança alimentar grave, e ela não só aumentou, né, ela quase que dobra num período de 2 anos. A gente estava fazendo umas contas hoje de manhã, tentando encontrar como a gente dá a dimensão disso, né? Do que são 14 milhões de pessoas a mais com fome num período de 1 ano e pouquinho. É muito difícil, né? Porque são 1.150 pessoas a mais por hora, são quase 30 mil pessoas a mais por dia. É um negócio muito impressionante mesmo que a gente está vivendo no Brasil. E foi bom, a Etna acho que já trouxe vários pontos que facilitam muito a minha vida, assim, às vezes é difícil falar depois de alguém, mas nesse caso acho que tem vários conceitos que ela trouxe que ajudam demais. E eu não preparei uma apresentação, justamente que eu queria fazer uma fala inicial meio rápida, para a gente depois poder bater um papo. O Joio começou em 2017, né? E naquele momento, por incrível que pareça, a gente tinha um cenário muito diferente. E a gente ocupou um espaço meio peculiar, eu acho, na cobertura jornalística brasileira, ao fazer investigação sobre alimentação, né? Então, nossa primeira carta de intenções deixava bem explícito que não se tratava de falar sobre dietas e nem sobre ingredientes da moda, nada disso. A gente queria dar a esse tema o espaço que a gente entende que ele merece no jornalismo e na vida das pessoas. Afinal de contas, todo mundo come, ou no caso do Brasil de agora, deixa de comer. E com esse ciclo todo de inflação e de fome, acho que, obviamente, que o tema, a atenção para o tema mudou muito de patamar, né? Então, tinha coisas que a gente falava no começo do Joio. Um dos nossos trabalhos era sempre esse de ajudar a alimentar o ecossistema jornalístico, incentivar a cobertura em outros veículos, publicar coisas em parceria. E nessas publicações em parceria, muitas vezes a gente dava com a cara na porta porque a pessoa falava: isso é muito técnico, isso não interessa, ninguém vai entender isso. A gente falava: não, isso é sobre fome. Por exemplo, o desmonte dos estoques estratégicos, né, que era uma coisa super barata de se fazer, que o governo Bolsonaro foi desativando. E agora ele mesmo fala: não temos estoques. Puxa, quem será que acabou com os estoques, né? Então, eu pensei em quatro chaves que eu acho importantes para a gente pensar na pergunta inicial desse encontro aqui, né? Do como tratar desse tema, como cobrir a fome. Então, o primeiro, a Etna abordou bastante, né? Acho que é importante a gente complexificar a discussão e complexificar as pessoas. A gente tem um cuidado ético na cobertura sobre fome que é muito importante, assim, e que para a gente sempre fica quebrando a cabeça em torno disso, de como não vulnerabilizar ainda mais uma pessoa que está na situação mais vulnerável da nossa sociedade, né? Ela já está desprovida de quase todos os bens, e muitas vezes é uma situação de vergonha, de humilhação, de culpa. Então, esse episódio, deixa eu compartilhar a tela, porque acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre
essas questões. Eu vou compartilhar minha tela como um todo e aí a gente vai conversando. Rolou. Deixa eu tirar as coisas da frente aqui. Vamos lá. Essa é a reportagem de hoje, né? A gente trouxe aqui esse gráfico que para mim é super importante, porque ele ajuda a gente a entender aonde que a gente está colocado nesse século, né? Você tem uma inversão de... antes a gente tinha, aqui no ponto alto desse gráfico, né, 2013, a gente tinha praticamente 8 em cada 10 pessoas que tinham a segurança alimentar garantida. Então, era 2 para 10. E agora a gente está quase na via ao contrário disso, né? A gente está com só 4 em cada 10 pessoas com esse direito à segurança alimentar garantido. E aí a gente veio se perguntando, pô, como é que a gente vai fazer novos episódios do podcast, como é que a gente vai fazer novas matérias sem ficar caindo em lugares repetidos também e sem cair nesse descuido ético que o tema tem, ou naquelas soluções fáceis, né? Acho que qualquer jornalista aqui está a 4 ou 5 passos de uma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade, então é muito fácil produzir aquele personagem padrão, né, tipo, a pessoa que dá uma aspa, não sei o que, mas qual que é a história dessa pessoa? Então, a gente quis fazer 2 episódios do podcast para esse momento, para marcar esse momento do lançamento dos dados da Pensan. Um é o que foi ao ar na segunda-feira agora, né, que é isso, que fome é essa, que é o que você estava comentando, né, Isa? E a gente quis fazer com esse episódio uma genealogia mesmo da questão da fome no Brasil. Assim, a gente quis entender o que esse ciclo tem que os outros ciclos da fome não tinham e o que esse ciclo tem que os ciclos da fome anterior também tinham. Então, esse episódio é uma tentativa de encontrar aí esses fatores. E eu estou trazendo isso porque acho que ajuda a falar sobre o segundo ponto, assim, dessas 4 chaves de cobertura. Então, o primeiro é esse, né, do complexificar o assunto, entender que a fome é multidimensional, que as pessoas, que a gente tem um cuidado ético importante. O segundo é a abordagem sistêmica, né, entender que a fome e a alimentação, elas existem dentro de um sistema econômico e político, que é o sistema em que a gente goste ou não, a gente vive, e esse sistema produz uma série de resultados que podem ser positivos ou negativos. Então, para falar só de 3 fatores, né, é entender que esse ciclo da fome acontece no momento em que o Brasil é um país pós-industrial, o Brasil não tem mais indústria praticamente, né, a indústria responde por 10% do PIB, no levantamento mais recente, ela já chegou a responder por 40% do PIB, ela foi dizimada a indústria brasileira, e isso tem uma enorme repercussão na renda da população, porque os empregos industriais eram de muito melhor qualidade, por mais problemas que eles tivessem no qualitativo, ali, né, no individual, comparado com empregos do agronegócio ou de serviços, ou com a uberização, nem se fala, né? Tem uma diferença enorme. A outra diferença que eu acho que a gente tem nesse momento é o agronegócio. Esse ciclo, as pessoas tendem a falar, o Brasil sempre foi um país agrícola, sempre foi um país agrário exportador, é verdade, mas a gente não teve nenhum ciclo desse tamanho que a gente está vivendo agora, do ponto de vista da destruição e da competição por alimentos. Acho que esse é um ponto que o jornalismo ainda pode ajudar a ir fechando lacunas de compreensão, e lacunas de compreensão que, em parte, são criadas por uma campanha publicitária de vender essa ideia do agronegócio como tech, como pop, como tudo. Então, acho que essa desconstrução é algo que o jornalismo pode dar muitos passos para fazer, porque ela está acontecendo à luz do dia, ela está acontecendo com muita velocidade, essa substituição de alimentos por grãos para exportação. E a outra questão que eu acho que é muito importante a gente entender nessa abordagem sistêmica é o consumo de ultraprocessados. Esse é um ciclo de fome em que os ultraprocessados vão se tornar, pela primeira vez, na média, mais baratos do que os alimentos in natura e minimamente processados. Então, isso marca uma enorme diferença em relação aos ciclos anteriores, em que a pessoa ia tirando tudo do prato, no final sobrava ali o arroz, o arroz e o feijão já foram embora faz tempo, o que a gente tem é miojo e salsicha, e os dados que a gente tem indicam que no segundo semestre desse ano a gente vai viver essa virada histórica das curvas de preços entre ultraprocessados e alimentos in natura. Então, até vou compartilhar com vocês um texto que a gente vai publicar essa semana, ainda nessa repercussão da Pensan, né?
que é fazendo um pouco essa pergunta, assim, se nós vamos aceitar que os pobres adoeçam de comida no Brasil, porque se seguir esse ciclo, a gente vai ter não só um ciclo de fome, como um ciclo de fome em que as pessoas que conseguirem se alimentar de alguma coisa vão se alimentar de coisas que as adoecem e, portanto, oneram a vida delas e oneram o sistema único de saúde. Tem uma discussão enorme sobre o que pode ser feito, e aí acho que tem um outro papel do jornalismo, que é explicitar as lacunas desse sistema político como ele está hoje. Então, essa é uma matéria que a gente soltou na semana passada, falando como os candidatos ao Planalto seguem a mesma toada de 2018, ignorando que existe a necessidade de criar uma série de políticas públicas para desestimular o consumo de ultraprocessados e para estimular o consumo de alimentos in natura. Então, eu acho que isso me ajuda a falar sobre a terceira questão, chave na cobertura, que é de que a fome é uma questão política. Acho que entender isso e aceitar isso, internalizar isso, é muito importante para os jornalistas politizarem a fome, a gente não aceitar essa despolitização que tem em torno do assunto, de que a fome é uma coisa do acaso, e essa frase é importante, a fome como uma questão política, que é uma frase do Josué de Castro, e que me permite falar sobre o quarto aspecto, que é de entender que o Brasil é um espaço único nessa discussão sobre fome, assim, para o bem e para o mal. O Brasil tem uma trajetória muito peculiar nessa questão, pela estrutura racial do país, pela estrutura social do país e pela estrutura econômica, pela dimensão territorial. Tem um monte de coisas que fazem do Brasil um lugar único, também do ponto de vista das soluções, né? O José de Castro foi uma pessoa fundamental na discussão mundial sobre fome, quando já nos anos 40 do século passado veio com essa história de que a fome é uma questão política. Então, ele teve um processo muito importante de desnaturalizar essa questão da fome como uma obra do acaso, do clima, não conseguimos produzir, não é por aí. E ele é o abre-alas de uma trajetória muito importante, que eu acho que é relevante dos jornalistas estudarem, se querem cobrir esse assunto. Tem muita coisa publicada sobre essa trajetória brasileira, né? Mas esse episódio, acho que entrega um pouco desses elementos. Tem alguns episódios que a gente fez em 2020 que falam sobre isso, e tem uma série especial que a gente fez chamada Arquitetura da Destruição, que era exatamente sobre como o governo Bolsonaro vinha desmontando todas as políticas de segurança alimentar e nutricional que fizeram o Brasil sair do mapa da fome lá em 2014. Então, entender isso eu acho importante, porque ajuda a gente a ver que o Brasil não é um país pobre, então não é essa a questão do Brasil. O Brasil é um país rico com pouca gente concentrando muita renda. O Brasil é um país que tem todas as condições tecnológicas e climáticas para produzir alimento em abundância. Então, por exemplo, hoje a gente tem de soja e milho quase 60 milhões de hectares. Se for somar a pastagem, passa de 200 milhões de hectares, ou seja, seria um dos maiores países do mundo essa área de agronegócio do Brasil, enquanto a gente tem para arroz e feijão em torno de 4 milhões de hectares, 4 milhões e meio de hectares, ou seja, uma fração disso. É uma questão de vontade política a gente produzir alimentos em quantidade e qualidade para a nossa população, e essa ênfase na qualidade foi muito bom a Etna ter trazido, porque é um dos pontos que eu acho que é fácil do jornalista tropeçar na hora de cobrir, que é a ideia de que tem miojo e salsicha, tá tudo bem, a pessoa está comendo, pelo menos. Não é isso. A gente tem um arranjo legal no Brasil que é peculiaríssimo ao dizer que a segurança alimentar e nutricional não é encher a barriga. Segurança alimentar e nutricional é encher a barriga com qualidade, sem que isso comprometa outros direitos, né? Então, a Etna trouxe ali o trecho da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006, que faz parte desse arranjo brasileiro muito importante do ponto de vista da complexidade desse assunto e de como a gente tem no Brasil uma sociedade muito articulada em torno dessa questão. Isso é diferente também em relação a, por exemplo, os nossos países vizinhos, né, em que a gente não tem tantas organizações sociais com capacidade de pautar o assunto e construir as políticas públicas. Acho que essa é uma outra coisa importante no Brasil, que as políticas públicas
que deram certo, elas não nasceram dentro do gabinete, elas nasceram das demandas da sociedade organizada, e por isso elas são políticas exitosas, porque elas corresponderam a necessidades reais, sabe? E a gente tem, nos últimos anos, um processo de substituição de políticas públicas por favorzinho, por doação, por emendas parlamentares obscuras e coisas que voltam a fazer do Brasil um país da indústria da fome. E, aliás, esse é um assunto que vai ser um terceiro episódio, né? Então, no segundo semestre, a gente está fazendo um episódio com a Fabiana Moraes sobre essa questão da indústria da fome. E, por fim, só um último aspecto, a Edna falou sobre a necessidade de popularizar a EBIA, né, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional. O episódio da semana que vem é exatamente sobre isso. Assim, a gente foi entender o que é cada uma dessas escalas da fome na vida real. Então, o que é uma insegurança alimentar leve, que é a mais numerosa, né? O que é a moderada, o que é a grave, o que isso significa para cada uma das pessoas, para cada um desses segmentos. E a gente vai soltar um material didático junto com isso, para quem quiser usar em sala de aula ou em discussões sobre esse episódio. Desculpa, muito interessante saber que vai sair um material didático, assim. Acho que a gente fala, a gente vê muitas realidades de fome, né, nas escolas públicas, principalmente, mas pouco se sabe como falar sobre isso com as crianças, enfim, adolescentes. A gente teve aquele momento da pandemia, né, que se constatou que muitas crianças se alimentavam na escola, iam na escola por conta da merenda, assim. E a gente tem esse outro momento interessante também do jornalismo, mas principalmente das redes, que foi a veiculação daqueles vídeos das pessoas pegando ossos nos caminhões, nos açougues. Então, essa forma também de se mostrar a fome, né, mais especularizada, mais estereotipada também. E aí, um ponto que eu achei interessante aqui, um comentário, é que enxergar esses graus de insegurança alimentar, né, essas escalas, é interessante para se repensar a fome também, porque fiquei revendo as histórias dos meus avós, assim, e eles falavam assim, eu nunca passei fome, porque eles estão tão ligados a uma situação de não comer, mas, na verdade, existe toda uma estrutura para que se passe fome de outras formas, assim, então achei muito interessante. E aí eu queria trazer 2 pontos que eu fiquei pensando para você, João, e para a Edna comentarem, que é o primeiro é a construção de povos originários como povos pobres, né? Porque a gente tem aí essa inserção desses povos no sistema capitalista e político, então esses povos eles são ou não considerados cidadãos, né? Eles podem ou não votar, eles estão ali isolados, ou muitos em áreas urbanas mais periféricas, e tem essa construção da pobreza em relação à vida, à cultura dos povos originários. Então, como essa construção de pobreza corrobora para essa situação da fome, e também interligando com essa coisa do meio ambiente, a gente vê aí o boom do agronegócio, né? Enquanto você falava, João e Edna, também eu lembrei de uma propaganda que tem da Chevrolet, que eles usam evidências da dupla sertaneja e passam pelo agronegócio, e que implanta colhe, enfim, uma coisa assim muito doida, mas vale a pena assistir essa propaganda, estudo social, gente. E aí eu fiquei pensando nesse boom do agronegócio e que essa questão dos garimpos, né, dos garimpeiros, como a fome também ficou mais aguda por conta desse boom, né? A gente tem situação de cidades, enfim, na região norte que tiveram muita população e não tem como abraçar essa população. Então, eu queria que vocês comentassem esse lado mais dos povos originários, assim, e dessa questão do garimpo, que foi algo que ficou latente para mim. Acho que vocês vão querer falar primeiro? Posso falar primeiro? Acho que a primeira coisa também para falar para o João é que, assim, eu sou muito fã do Joio e Trigo, assim. Eu adoro porque essa questão da popularização da ciência, muitas vezes a gente está lá lendo texto acadêmico e a gente fica assim, meu Deus, como é que eu falo isso? Aí o que eu faço? Vou lá no Joio e Trigo, olha, sabe como é que eles estão falando sobre isso, que eu vejo também uma forma de falar de uma forma mais compreensiva, e eu acho que isso que é um papel muito importante do jornalismo, assim, com relação à comunicação e à divulgação da ciência, né? A gente viu agora,
já é importante desde sempre, mas eu acho que durante a pandemia a gente tem isso mais latente, assim, né? Que junta a questão das redes sociais com relação da pandemia, então a gente vê como a importância de que as notícias sejam colocadas de uma forma de qualidade, até pensando em como é feita essa divulgação científica. E eu acho que o cientista, no geral, também precisa aprender muito, mas eu acho que os jornalistas que são os especialistas nisso, então a gente precisa de mais jornalistas que estejam direcionados para essa questão da divulgação científica. Com relação ao que foi colocado, né, assim, primeiro com relação aos povos tradicionais, foi muito importante você pontuar isso, assim, porque, por exemplo, com relação aos povos quilombolas, nessa pesquisa que eu coloquei dos povos quilombolas, sempre quando a gente apresentava ela, a gente trazia uma frase, né, que é de uma liderança quilombola, que fala assim, conserve a nossa cultura, nossa tradição, mas não conserve nossa pobreza. Porque acho que a gente tem uma discussão muito grande com relação à tradicionalidade ligada à pobreza também desses povos. Como, por exemplo, teve uma discussão muito grande no último mês, no dia da descobrimento do Brasil, no caso da invasão do Brasil em Porto Seguro, porque a gente teve uma manifestação com os povos indígenas dos Pataxós, e a discussão não foi com relação à morte de lideranças de Pataxó, nada disso, foi porque tinha indígena com iPhone e Hilux, assim. Então, assim, a questão de que os povos tradicionais, eles são ligados à pobreza, e que e os povos tradicionais sempre passam fome. Eu acho que a questão também da unificação desses povos, a gente tem mais de 300 povos indígenas no Brasil. A gente tem povos indígenas muito distintos uns dos outros, inclusive, porque a gente tem povos que têm uma reserva organizada, titulada, que a gente tem escolas indígenas, que a gente tem centros de saúde indígenas, e a gente tem muitos povos indígenas, por exemplo, vivendo nas favelas dos centros urbanos, sem uma titularização das terras, sem acesso a nenhum tipo de política. Então, assim, a universalização desses povos, eu acho que primeiro que é um problema. Outra questão, a ligação da pobreza com a tradicionalidade. Então, eu só sou um povo originário se eu for pobre. Se eu tiver alguma questão, um aumento dos bens materiais, eu já não sou. Assim, nas pesquisas que eu tinha com a comunidade quilombola, era sempre um susto de alguns colegas estudantes, né? Porque eles imaginavam que ia chegar numa comunidade que não tinha nem casa, né? Porque aí chegava assim, olha, gente, todo mundo tem casa de alvenaria. Óbvio! Você tá de século XXI. Então, assim, tem muito essa questão do imaginário desses povos e também da questão da própria segurança alimentar, o quanto esses povos auxiliam na questão de manutenção da soberania e segurança alimentar do país, seja na questão das práticas produtivas sustentáveis, na manutenção da biodiversidade brasileira. Então, assim, se a gente não tivesse os povos tradicionais, aí que a situação estava mais difícil com relação à quantidade de sementes, né? Então, assim, senão a gente se perde, todo mundo come banana e alface e tomate. Assim, ninguém se fala dos outros tipos de alimentos, a diversidade de fruta no Brasil. Então, assim, isso tudo é uma manutenção que muitas vezes é realizada pelos povos tradicionais e pelas comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. Então, assim, esse povo, ele sofre com a insegurança alimentar pela falta de recursos, mas ele também é um instrumento importante de resistência quando a gente pensa em outro lado da soberania e da segurança alimentar. E aí, com relação ao meio ambiente, eu acho que você tocou na questão dos garimpos, né, dos garimpos ilegais, mas a gente também tem a questão da mineração legal, que aí a gente tem um problema, assim, acho que agora eu estou vivendo muito isso em Minas Gerais, né, que a gente tem uma situação muito grande disso no norte, mas Minas Gerais é meio símbolo das Minas Gerais, e assim, a gente observa o quanto os últimos desastres ambientais, né, os rompimentos de barragem, tanto de Mariana como de Brumadinho, eles influenciam na segurança alimentar, e aí não só das pessoas que foram atingidas na cidade que houve esse rompimento, mas de todo um ciclo que leva a muitas famílias em uma região assim, até distante. Então, eu estou trabalhando com os atingidos pela barragem que moram, né, residem a 200 e tantos quilômetros de Brumadinho, mas que teve sua segurança alimentar totalmente impactada pelo rompimento, quando eu tenho uma questão da contaminação das suas águas. Então, assim, se eu contamino o rio, igual o Rio Parauapebas ou o Rio Doce,
o quanto isso influencia numa escala nesse sistema da segurança alimentar, tanto com relação à produção do próprio alimento daquelas pessoas ribeirinhas, né, que viviam ali ao redor do rio, então isso influencia na contaminação tanto das águas, do solo, e aí da insegurança com relação aos seus alimentos, mas influenciando na própria cadeia de alimentação daquela região, porque se eu diminuo a produção de alimentos de um grupo, eu diminuo a quantidade de alimentos in natura e minimamente processados naquela comunidade, ou até insegurança com relação à alimentação. Então, assim, a gente tem uma região, que é a região do Lago de Três Marias, que não tem uma comprovação com relação à contaminação, mas que a insegurança levada por esse rompimento influencia muito na cultura alimentar das pessoas com relação, por exemplo, ao consumo de peixes, assim. Então, ela não tem a certeza se aquele alimento está contaminado ou não, e isso diminui o seu consumo, né, sua cultura alimentar ali daquele local. Então, quanto à mineração, e aí eu estou falando só dos locais que houve realmente o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração, né, que foi o crime de Brumadinho. Mas a questão disso influenciado tanto em locais que também não houve rompimento. Então, assim, como a questão da mineração naquele local, ela influencia na produção de alimentos. E até quando eu penso em outros tipos de obras, assim, outros tipos de barragens, por exemplo, como isso influencia em todo o sistema alimentar ali daquela região, ou quiçá de outras regiões que dependem daquela região. Por exemplo, a região impactada pelo desastre de Brumadinho era uma região importante para a produção de alimentos, não só para aquela região, mas de expansão, né, para outros locais, como também de produção de peixes, né, da piscicultura e dos pescadores tradicionais. Então, quanto algo que ocorre em um lugar, ele é sistêmico de uma forma geral, e que isso é muito instrumento de muita luta para que a gente tenha essas discussões, né? Porque, por exemplo, Minas, a gente tem esses 2 desastres grandes nos últimos tempos, mas a gente vê agora a discussão sobre a mineração de um local dentro da capital, praticamente, e que há uma forte discussão e aí uma manifestação popular na tentativa de que não ocorra esse mais um projeto de mineração, né? Então, assim, enquanto a gente observa que, apesar dos danos eles serem visíveis, mas isso não influencia nas políticas, porque essas questões elas são políticas e elas são relacionadas a vários outros fatores também, que não só a visibilidade daquela situação. Isa, acho que foi legal você trazer essas duas questões juntas, porque para mim elas estão completamente conectadas, assim. Tem um ponto que para mim, se eu tivesse que destacar alguma coisa do diagnóstico da Pensan que saiu hoje, é de que as gravidades ficam agravadas. Então, todos os setores mais vulneráveis da população ficaram mais vulnerabilizados nesse levantamento em comparação com o de 2020. Se a gente pegar os dados sobre famílias rurais nordestinas ou nortistas que perderam acesso à água e a programas de aquisição de alimentos, essa é uma situação muito grave. Mulheres negras periféricas, mãe solo, outra situação muito grave. Então, povos originários a gente precisaria de inquéritos específicos, né? Mas a gente sabe que é sempre uma situação bem grave essa, e acho que foi bom a Edna trazer esse aspecto, né? Que acho que tem 2 situações. Uma é a situação de pobreza e a outra a situação da criação da pobreza, né? Culturalmente, do ponto de vista do imaginário. Fui até pegar o livro do Brasil Sem Miséria, que é um programa, era uma articulação de programas no começo do governo Dilma, né? Que foi feito um diagnóstico, como é que a gente faria para acabar com a extrema pobreza no Brasil. Então, naquele diagnóstico ficou muito claro, todos esses grupos que até hoje são os mais vulneráveis já eram os grupos que estavam mais vulneráveis. E, por outro lado, tinha uma discussão de falar, pô, mas calma aí, usar a régua da renda para determinar a extrema pobreza entre povos originários pode ser muito errado, porque dependendo da situação, uma determinada população indígena ela tem acesso a um monte de alimento. Então, não dá para a renda ser o mesmo indicador de pobreza no caso das populações indígenas. E isso me leva à situação de que essa situação de ou pobreza ou de criação cultural da pobreza, ela tem tudo a ver com o que a gente está vivendo em relação ao agronegócio. Eu vou compartilhar bem rapidinho a tela, que a gente atualizou o Quem Somos do nosso site na semana passada,
para trazer uma mensagem super otimista e alinhada com os nossos tempos, que é essa, de que quando o fim do mundo se anuncia, o que resta é contar histórias. Então, Eu outro dia jurei até que uma era pessoa... otimista mesmo. Ai, nossa, uma mensagem otimista. Finalmente. Outro Desculpa, dia é que eu fiquei mó feliz. uma pessoa veio se queixar, falou, pô, mas vocês são muito catastróficos. A gente falou, não dá para culpar o mensageiro se a mensagem é ruim. É o nosso papel, aceitar que o mundo está caminhando para uma crise tenebrosa. Bom, já está numa crise tenebrosa, né? Mas vai piorar muito. E que o jornalismo tem um papel fundamental em fazer essa discussão com todas as sensibilidades que isso levanta. E eu estou falando isso dessa questão do fim do mundo, porque para mim, se tem uma chance de a gente evitar o fim do mundo, ou o fim da humanidade, pelo menos, essa chance passa pelas terras indígenas brasileiras, que são 117 milhões de hectares, é a maior área de florestas públicas, não tem nenhuma área de florestas públicas que se compare em termos de tamanho, e o que está acontecendo é um avanço da exploração econômica em terras indígenas, justamente com base nessa ideia de que os indígenas são pobres. Então, a atual direção da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, deixou as populações indígenas num estado tenebroso e encurralou essas populações em direção a aceitar as parcerias com o agronegócio, que estão se multiplicando dia a dia. São pequenas extensões por enquanto, mas que tem um impacto enorme sobre a cultura dessas pessoas, que tem um impacto enorme por causa do uso de agrotóxicos. Então, quem produz dentro de terra indígena com base na agroecologia, quando tem um vizinho cultivando soja, esqueça a agroecologia, porque acabou ali. E que é uma instrumentalização da mesma estratégia desde 1500, que é pegar uma liderança indígena e deixar essa pessoa bem como uma vitrine para as demais lideranças indígenas, abrir um território de disputa dentro das próprias terras indígenas. Então, esse processo de criação do agronegócio indígena, eu acho que é uma lacuna importante que o jornalismo tem, aos poucos, coberto, mas ele é um desafio enorme, porque é caríssimo, porque são deslocamentos longos, porque é perigoso. Então, só para contar um caso bem rápido, a gente esteve ano passado numa terra indígena Bororo, lá em Mato Grosso, e começou a conversar com eles, e um discurso lindo sobre a cultura deles. A cultura Bororo é muito complexa, assim, a maneira como as terras se estruturam, tem toda uma simbologia de clãs e subclãs e não sei o quê, e a conversa vai, a conversa vem, e a gente muito interessado nessa história, e chegou no final, a conclusão deles era de que, bom, se vier o agronegócio, a gente está pronto para fazer parceria, porque a gente está se sentindo humilhado, a gente está completamente empobrecido, e aqui dentro da nossa terra já começou essa disputa de uma liderança que quer fechar com o agronegócio, outra que não quer. Então, é uma questão de tempo para que isso aconteça em várias e várias terras indígenas, e esse é um processo de uma gravidade enorme na discussão sobre mudanças climáticas. Sim, nossa, muito triste isso que você... Vocês estão me ouvindo, gente? Não. Agora sim. Às vezes o microfone dá um tchutchu. Isso que você falou agora, João, me lembrou de um documentário que chama A Última Floresta, que é sobre os povos Yanomamis, né? O povo Yanomami, e é muito bom, tem na Netflix, e fala sobre essa questão do garimpo, assim, é bem interessante para entender essa coisa da cosmologia, mas também os impactos do garimpo para esse povo. E aí, para finalizar, queria perguntar se você acha que está no papel do jornalismo, e esse jornalismo que investiga alimentação no Brasil. A gente também fez o Prato Firmeza Campo Cidade, e a gente lançou uma série de documentários. Eu vou colocar depois aqui o link para vocês assistirem, sobre agricultura familiar, enfim, aqui nas periferias de São Paulo, né? Mas também é um pouco do retrato de como acontece a agricultura familiar como um todo. Mas eu queria saber de você se você acha que está no papel desses jornalistas investigativos em relação à alimentação pautar ou pressionar as esferas públicas e políticas para que se passem leis, para que se passem auxílios para a população. Se é uma visão fazer
um consórcio, uma coalizão de veículos que pautem a questão da alimentação para se barrar a insegurança alimentar no Brasil, ou isso está fora do papel do jornalista, assim, atuante na sociedade? Queria... A Nina também está com a mão levantada. Será que eu falo sobre isso ou também a Nina fala e aí eu falo? Tá, Nina, aí finaliza. Posso complementar? Bom, primeiro, obrigado, João e Edna, foi uma aula, assim, eu escutar vocês. Eu queria fazer uma pergunta. A gente tem um programa na Enós, chamado Jornalismo e Território, e o objetivo é muito ajudar a qualificar a cobertura dessas pessoas que estão inseridas dentro desses contextos. E aí, especificamente falando sobre a fome, né, eu vejo muito que, e quando a gente cobre pobreza, normalmente a visão é sempre de fora, né, uma visão sempre tentando entender aquele tema. E aí eu fico sempre me questionando que é um grande desafio, né? Como é que a gente cobre a fome para as pessoas que estão passando fome? Como é que a gente... E aí eu queria entender se vocês têm experiências, referências, coisas que possam compartilhar com essa rede, a partir dessa perspectiva de que é importante, né, o papel da gente cobrir para explicar esse assunto, para fazer... enfim, frente ao que está acontecendo e provocar, né, discussões públicas, o debate público em torno desse tema, mas eu vejo que fica um buraco para essas pessoas que precisam de acesso, né, precisam de informação dentro do seu território, numa linguagem que seja acessível, para ajudá-las a sobreviver ali, né? Então, acho que tem um trabalho que é social, que é comunitário, pontual ali, né, no caso da fome especificamente, mas como é que a comunicação pode contribuir nesse aspecto? Queria escutar vocês um pouco, assim, se vocês têm caminhos que a gente possa compartilhar com essa rede, assim. Então, seria só isso. Nina, foi bom você trazer isso, porque eu me lembrei de uma outra questão que eu acho legal de compartilhar aqui, que é essas coberturas sobre fome têm colocado a gente diante de um dilema ético, assim, que é o de ocupar o tempo de uma pessoa que está com fome e quase sempre tem um pedido, tipo, mas você não pode me ajudar? E aí é aquela situação, né? A gente não quer criar essa relação monetária numa relação com uma fonte, mas a gente também está vendo ali a fome. Então, foram as únicas vezes nessa história do jogo em que a gente acabou fazendo doações para as pessoas, mas que é aquela situação, falar português, claro, uma situação de merda, né? Porque você sabe que vai resolver o problema daquele dia, não vai resolver o problema estrutural, assim, e é um problemaço, assim, que acho que ajuda a dialogar com isso que a Isa falou. Eu entendo que quando existe um direito humano sendo violado, a gente, enquanto jornalista, tem que partir do pressuposto de que a gente tem o direito ter o dever, na verdade, de explicitar o assunto e tem o direito de se colocar como um dos representantes das vozes da sociedade, né? De trazer essas vozes da sociedade e conseguir amplificar essa discussão. Então, eu acho que se a partir de 2023 a gente tiver uma situação um pouco menos absurda do ponto de vista político, o jornalismo tem um papel nessa reconstrução das políticas públicas que funcionaram e em explicitar aquelas que a gente precisa para os novos tempos, porque as estruturas mudaram, o país mudou, a gravidade da questão das doenças crônicas mudou, então por exemplo, a primeira versão, esse rascunho do governo do programa de governo do Lula, não menciona ultraprocessados e passa muito assim lateralmente pela questão da alimentação saudável, sabe? Que é já um primeiro sinal aí de que existe uma agenda que o jornalismo precisa ir iluminando, né? No sentido de falar, gente, calma aí, não é salve quem puder, não dá para ser desse jeito. Então, a gente, inclusive, fez essa reportagem que eu mostrei agora há pouco sobre ultraprocessados na discussão eleitoral, né? São duas reportagens.
que a gente está falando de novo sobre a ausência desse assunto e, de novo, de um descasamento da agenda política brasileira com a agenda social, com as emergências das pessoas. Nos últimos 4 anos se avolumou muito a quantidade de evidência científica sobre os danos associados a ultraprocessados e as questões das doenças crônicas. Então, o descasamento dessa agenda política vai se tornando mais e mais forte. Eu acho que a gente tem que assumir uma posição, sim, e ser parte de articulações contra a fome, né? A gente teve até uma discussão sobre isso no JOI em algum momento e falar, pô, será que a gente formar coalizões da organização social, das organizações da sociedade que estejam atuando na questão da fome, da insegurança alimentar, e a gente entendeu que sim, porque é uma questão de direito humano, uma questão civilizatória muito básica, sabe? Que dessa linha civilizatória para trás não existe jornalismo, não tem como o jornalismo atuar se não tem um básico de democracia e de direitos humanos assegurados. Obrigada, João. Cris. Obrigada. Agora dá pra ver. Obrigada, João. Cris, você quer falar? Oi, gente, desculpa, eu sei que já estava quase encerrando, mas é que quando ele falou dessa questão dos dilemas éticos, eu trabalho produzindo conteúdo interno numa universidade particular, e aí, assim, às vezes a gente faz algumas coberturas, por exemplo, professoras da nutrição que foram ajudar no trabalho de merendeiras de escolas públicas e como aproveitar ao máximo o alimento, né, usando talos, E aí eu fico pensando nessa questão ética, assim, de o quanto a gente pode contribuir com essa questão, falando do aproveitamento, mas respeitando esse momento em que a gente sabe que as políticas públicas estão esquecendo e estão fechando os olhos para milhares de pessoas que passam fome. Então, assim, para mim é muito tênue esse limite entre até onde profissionais, por exemplo, como nutricionistas que estavam lá fazendo esse treinamento, podem de fato contribuir, ou que isso é uma gotinha no oceano de invisibilidade desse tema, sabe? Eu queria ouvir os comentários de vocês sobre isso, porque é algo que realmente me angustia. Eu gostaria de comentar, inclusive, um pouco sobre o que o João falou sobre essa questão do dilema ético, que eu acho que uma coisa também é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre esse tema, é a gente não colocar a pessoa como se ela tivesse passiva, assim. Ela não fizesse nada, ela está ali esperando, e o que não ocorre, assim, as pessoas que passam fome, elas estão o tempo inteiro em luta para que isso melhore, assim. Então, acho que uma das questões das coberturas que eu sinto falta e que eu vejo que outras formas de jornalismo, até de pessoas que não são jornalistas, né, mas que fazem as comunicações dentro das comunidades, de trazer um pouco também de como essas pessoas estão tentando vencer isso de uma forma comunitária. Só que aí também a gente cai em outro dilema, né, de não trazer aquilo como a meritocracia, como, não sei quem conseguiu, então todo mundo consegue. Ou então, assim, se a comunidade se unir, a gente vai ter alimento para todo mundo. Não é bem assim, porque se eu estou numa comunidade que todo mundo não tem dinheiro, como é que a gente vai ter dinheiro para todo mundo comer? Então, assim, é uma questão que eu acho que é uma linha tênue ali na hora de você também fazer essa divulgação, assim, que não é colocando como se unidos vamos vencer a fome. Mas não é assim, porque aí tem a questão pontual, como o João colocou, acho que muito bem, que assim, isso no meu trabalho é um negócio recorrente, tanto com relação às pesquisas de segurança alimentar, né, a gente aplicar a escala brasileira de segurança alimentar para uma pessoa que está em segurança alimentar, eu acho que foi uma das experiências mais tristes da minha vida, assim, porque você ir perguntando à pessoa sobre aquilo, e aí depois você fala assim, tchau, até mais, obrigada pela entrevista. Aí você fica assim, sim, gente, e aí? Então, eu acho que isso é complicado, e também até a forma, só que aí você sabe que você não tem condições, assim, você não é eu acho que é muito aquela história do branco salvador, sabe? Assim, a gente não pode tomar uma postura de branco salvador, de que eu vou salvar e eu vou proteger aquela população. Aquela população precisa de políticas e não de proteção de uma forma individual e eu vou salvar o mundo. E aí vem um pouco sobre essas questões que a Cristiane colocou, assim, na época um pouco, acho que foi
Eu estou meio perdida na pandemia, eu não sei que ano é 2020, que ano é 2021. Para mim é tudo uma coisa só. Então, assim, a gente teve uma questão da alta, né, do preço do arroz. E aí foram várias matérias falando assim, a gente pode substituir o arroz por macarrão. A outra, você pode substituir arroz por mandioca, batatas, não sei o quê. Então, assim, primeiro a gente tem um problema que a cultura alimentar brasileira é de arroz e feijão, então, assim, não vai me dizer que vai a mesma coisa eu comer batata com feijão se eu comer arroz e feijão. Porque é diferente. Outra coisa até com relação ao próprio rendimento, né? Tipo assim, 1 quilo de arroz, o tanto que dá para alimentar quantas pessoas do que 1 quilo de mandioca. Então, assim, a complexificação daquela questão e não de uma simples substituição. Você pode substituir isso por aquilo. Claro que é importante a gente ter questões sobre, por exemplo, o aproveitamento de alimentos, assim, o reaproveitamento tanto de uma forma integral do alimento, que eu acho que isso envolve, inclusive, até a própria produção de alimentos, desperdício, várias outras questões, mas isso não pode ser colocado como a solução para um problema que é maior do que isso. Então, assim, por exemplo, se eu vou falar sobre reaproveitamento de alimentos, eu falo sobre reaproveitamento de alimentos, mas, ao mesmo tempo, eu problematizo que é necessário ter alimento, inclusive, para a gente conseguir reaproveitar todos de uma forma integral. Então, acho que acho que o maior problema é colocar de uma forma muito superficial e trazer uma questão, um ponto assim, e não complexificar de uma forma mais geral, na tentativa de tornar algo mais popular, isso fica vazio de conteúdo. Acho que uma coisa que é importante, assim, a gente não precisa, para trazer a informação de qualidade que todo mundo consiga entender, ela não precisa ser vazia de conteúdo, porque as pessoas conseguem entender coisas muito complexas. Acho que uma coisa que o João falou sobre os estoques mesmo, esses dias meu namorado, que não tem nenhuma ligação com essas questões, ele falou assim, mas a gente está desse jeito porque não tem mais estoque de alimentos. Eu falei, que te falou isso? Assim, uma questão que estava lá, ele e os amigos dele comentando sobre estoque de alimentos. Então, assim, que muitas vezes a gente coloca, mas a pessoa vai ter que entender que existe um sistema, que tem que ter o estoque, que faz isso, que faz aquilo. E às vezes não precisa, assim, é só ela entender o ponto que está ali e, assim, e eu acho que esse é um problema muito grande, assim, colocar como se as pessoas, por estiverem pobres ou com questão da escolaridade, elas são desprovidas de entendimento. Então, eu preciso falar de uma forma como se ela nunca vai entender o que eu estou dizendo. Então, acho que isso também é algo que é importante a gente refletir quando a gente está falando sobre qualquer temática, inclusive a fome. Bom, você gostaria de completar alguma coisa? Não, manda ver. Foi ótimo, Não, foi ótimo. queria agradecer a presença de todo mundo, convidar vocês para assistirem a série documental do Prato Firmeza, que trata sobre agricultura familiar. São 5 episódios rápidos, tá bem bonito, tá bem interessante de ver. E também seguir nós nas redes sociais, assinar nossa newsletter, enfim, tá aí atento às nossas comunicações, porque sempre tem novidade, e em breve a gente vai mandar o resumo aqui do encontro e outras coisinhas mais que a gente tiver. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de todo mundo e nos vemos no próximo Redação Aberta.